E perguntaram para ele, você que é o pastor Evan? E ele já meio que preparando aqui para brigar, falou, sou eu, né? O cara encostou nele e falou assim, irmão, a gente está aqui para te fortalecer. E o que esse pastor falou é que cada vez que ele saía para uma sessão de tortura, porque ele foi torturado muitas vezes, esses caras ficavam orando e jejuando. E quando ele voltava, todo ensanguentado, eram esses homens que cuidavam das feridas dele, que louvavam a Deus e liam a palavra para ele. E esse pastor foi muito forte. Ele falou assim, que o que ele aprendeu naquela prisão, seminário nenhum foi capaz de ensinar. E o que aqueles homens ensinaram para ele da palavra, nenhuma faculdade do mundo poderia ensinar para ele. E por que eu estou contando essa história? Porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. A gente está nessa série, dentro do tempo litúrgico, né, que a gente está vivendo, que é a Páscoa. Nossa série atual se chama Pazárgada, Rumores de um Outro Mundo. É inspirado nessa música que a gente cantou, que fala desse lugar fantástico, né, que cita, né, esses lugares, Atlântida, Oz, Nárnia, que são lugares onde, de alguma forma, o mal é superado. Onde o bem triunfa, onde a justiça reina, onde a ternura é a lei. E mais do que um escapismo, essas histórias, elas apontam para a gente um futuro, que é o futuro que a gente deseja. E isso tem tudo a ver com a Páscoa, porque o N.T. Wright vai falar que quando Jesus se levanta do túmulo, junto com Cristo ressurreto, levanta um mundo inteiro novo com ele. Então é para esse lugar que a gente está caminhando, é essa fé que nos alimenta. E o que nós já vimos, então, ao longo dos últimos domingos? A gente está olhando para Mateus 13, as parábolas do reino. Como que é esse lugar? Já vimos que o reino vem através dessas histórias. As histórias projetam para a gente como que é esse lugar. As histórias mostram para a gente onde a gente está indo. E quando a gente está desanimado, a gente ouve de novo essas histórias, elas vão dando esse novo gás que a gente precisa. Domingo passado, a gente viu que o mal nesse mundo, apesar de Jesus já ter ressuscitado, né, e ter vencido a morte, essa vitória ainda não foi plena. Então a gente vive entre esse já e ainda não. E isso gera uma tensão. Então o mal não foi completamente superado. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai ter que conviver lado a lado com o mal. Foi o que a gente viu semana passada, a parábola do joio, do trigo, da rede, né, que separa peixes bons e peixes maus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o reino que começa, e ele começa de um jeito pequeno, mas inevitável. Então eu quero convidar você a ouvir a palavra que está lá em Mateus, capítulo 13, e a gente vai ouvir do verso 31 ao verso 33. Ana, você pode ler para a gente, por favor? Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida, a gente pede que o Senhor fale com a gente nessa hora. Ilumina nosso coração, nossa mente, e qualquer distração, ó Deus, que o Senhor possa levar cativa, Deus, até o Senhor, para que possamos ser transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Parábola é um recurso literário que se utiliza da comparação. Então, quando a gente lê o reino dos céus é como, a gente precisa entender que Jesus está propondo 2 comparações, né? É como se ele falasse, acontece ao reino dos céus tal como acontece com o grão de mostarda. E acontece ao reino dos céus tal como acontece com a massa que fermenta. É essa a ideia. Estudando esse texto, eu tenho a impressão de que a primeira parábola, ela do grão de mostarda, nos diz quem Jesus chama para implementar esse reino. Quem são as pessoas que vão fazer esse reino aparecer? E a segunda parábola, ele nos mostra como o reino acontece, como que ele é implementado. Então, em primeiro lugar, quem? Né, o grão de mostarda. À primeira vista, parece que Jesus está falando de processo, evolução, desenvolvimento.
Mas eu estava estudando e tem um biblista chamado Joaquim Jeremias, e ele vai falar para a gente que essa forma de pensar em processo é a forma ocidental de enxergar o texto. Ele vai dizer, o oriental, ele escuta isso, ele escuta de um jeito diferente. Por quê? Para a audiência de Jesus, que pensava essa moda oriental, a ênfase não está no processo, não está no desenvolvimento, mas na transformação. É a diferença entre o inicial e o final. O meio, como acontece, para eles não importava tanto, mas as pontas, né, do pequeno para o grande. Era isso que de fato importava. E os ouvintes de Jesus conheciam essa imagem dessa árvore, né, que cresce, fica gigante, serve de abrigo para pássaros, para animais. Se você abrir tua Bíblia lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 31, por exemplo, o rei do Egito e todo o reino do Egito é comparado com essa árvore gigante. Depois, lá em Daniel, capítulo 4 também, o rei Nabucodonosor e o reino dele também são comparados com essa árvore refúgio. Mas nas duas passagens do Antigo Testamento, o orgulho desses reis e do tamanho do reino deles gera uma sentença. Deus fala que eles são essa grande árvore, mas por causa do orgulho deles e da vaidade deles, essa árvore seria cortada. E eu acredito que não é muito difícil que os ouvintes de Jesus, ouvindo ele começar a contar essa história, esperassem que ele fizesse uma aplicação parecida com aquilo que os profetas já tinham falado. Mas fazendo essa aplicação ao quê? A César e ao Império Romano. Dizendo, olha, eles são essa grande árvore, mas eles vão ser cortados também, a sentença vai vir contra eles. Só que Jesus não faz isso, né? Jesus sabia que impérios humanos são construídos a partir do quê? A partir de poder acumulado, enquanto a grande massa vive na miséria. Então até que é interessante, na passagem lá de Daniel, quando Daniel decifra, né, o sonho para o rei tem um sonho, né, dessa grande árvore, com a interpretação do sonho vem um conselho para o rei. Daniel fala assim para o rei, ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Ajude os pobres. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Ou seja, reinos humanos são construídos a partir de poder acumulado que gera miséria, que gera pobreza. E Deus prometeu para esses reinos que eles seriam cortados. Mas Jesus vem e ele inverte essa lógica. Ele fala assim, olha, o reino dos céus é como essa grande árvore. Só que aí o que acontece? Jesus propõe um reino diferente. Por quê? Esse reino não se constrói acumulando poder, se unindo aos poderosos. Esse reino se constrói a partir dos marginalizados. Esse reino se constrói a partir das pessoas que não são vistas. Quem eram as pessoas que seguiam Jesus? Eram os excluídos. Aqueles que ninguém dava importância, aqueles que ficavam de fato afastados da sociedade. As parábolas, né, que a gente viu, né, a gente meditou, né, na primeira semana, várias parábolas mostrando para a gente isso. E aí fica uma crítica para a gente, né, porque quando a gente, igreja ocidental, século 21, a gente olha essa palavra, a gente interpreta ela focado nesse processo de evolução, isso se alinha confortavelmente com a nossa cultura de desempenho. Eu e você, a gente está numa cultura de desempenho, que cobra desempenho da gente. Eu e você, nós estamos no mundo capitalista. E o capitalismo ele tem um mito. Qual que é o mito? O mito de que a gente vai crescer e gerar riqueza para sempre, infinitamente. Isso não vai acabar nunca. E é um mito que funda, né, o capitalismo. Agora, não por acaso, igrejas que interpretam essa parábola sob esse ângulo vão encontrar o quê? Uma justificativa bíblica para construir o império da fé. E aí nós vemos as mega igrejas, né? O pessoal é dono de canal de televisão, sei lá, artistas, né, gospel, que recebem milhões, o cara tem milhares de seguidores nas redes sociais, e vai gerando essa coisa que vira esse monstro, né, que vai... E é interessante que você vai conversando com o pessoal que trabalha nos bastidores dessas igrejas,
E, gente, o que tem de gente destruída, porque entrou numa máquina de moer gente, não está escrito. Nesse caso, o reino se confunde com a igreja. E o acúmulo de poder, de dinheiro, de influência é confundido com a aprovação de Deus. Só que quando a gente entende a parábola a partir do contraste, a gente percebe que o sentido é outro. Daquilo que aos olhos do mundo pode ser chamado de nada, é isso que Deus escolhe para implantar o reino dele. É isso que importa para Deus. E aí, para cada sermão, a gente está relacionando com uma história de fantasia da literatura. E Tolkien era cristão, né, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis. E eu acho que ele talvez sabia melhor do que a maioria que o reino de Deus raramente aparece onde as pessoas estão olhando. Tanto é que o grande herói, né, do mundo fantástico que ele construiu não era um guerreiro, não tinha ambições de glória, não queria salvar o mundo, porque ele era um simples, quem sabe? Hobbit. E o que é o Hobbit, né? Hobbit é esse ser imaginário que podia ser confundido com uma criança, não fosse os pés grandes e peludos, né? Amante de boa refeição, de preferência 6 por dia, vivia numa toca confortável, com lareira, despensa cheia, não tinha pressa de ir para lugar nenhum. O máximo de ambição que um hobbit tem é sentar depois do jantar com um cachimbo na mão e fumar tranquilo. É isso que o hobbit quer. A vida do hobbit é extremamente pequena. E é exatamente por isso que parece que ele não tem nada a ver com aventura, com batalhas, com destinos épicos. E aí tem uma cena do filme, isso daí não está no livro, está só no filme. Mas eu achei muito bom quando eles acrescentaram, que a Galadriel, que é a rainha élfica, né, luminosa, ela chama o Gandalf, né, de canto e ela pergunta assim para ele: Mithrandil, por que o pequeno? E aí o Gandalf, que é o mago, né, ele responde assim: Saruman acredita, Saruman é outro mago, né? Saruman acredita que precisa de um grande poder para poder deter o mal. Mas não foi isso que eu descobri. Eu descobri que são os pequenos gestos de gente simples e bondosa que mantém o mal afastado. É exatamente isso, assim que o reino de Deus ele acontece. Quem é que implanta o reino de Deus? As pessoas que se parecem com hobbits. Pequenas, invisíveis aos olhos do mundo, simples e bondosas. Agora, como é que esse reino ele é implantado? Como? Fermento na massa. A gente tem que entender que quando Jesus conta a parábola, as pessoas começavam a suspeitar que talvez ele fosse o Messias. E quem é o Messias? O Messias é o líder militar político que, segundo as profecias, iria liderar Israel contra as forças estrangeiras que por séculos estavam oprimindo o povo. Os babilônicos, os persas, os gregos e agora os romanos. E talvez a semelhança de Moisés, né, o povo imagina Jesus então desafiando, né, o faraó e talvez assim ele já tinha feito milagres, né, e de repente Jesus operando grandes milagres, tal como Moisés tinha feito com o faraó, para poder mostrar o poder de Deus, para poder humilhar os deuses estrangeiros, né, de tal forma que essa coisa dramática, né, que Moisés foi fazendo ao longo de, primeiro foram 9 pragas, até que veio o golpe final, que foi a morte dos primogênitos. E se você não conhece a história, né, a última praga, todos os primogênitos do Egito eles iriam morrer, só não morreria as famílias que fizessem um ritual. Qual que era o ritual? Eles precisavam preparar uma janta. E essa janta envolvia você matar um cordeiro, você ia assar esse cordeiro, tinha que pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas. E aí quando o anjo da morte visse aquele sangue, ele iria pular aquela casa. Só que era uma refeição, então eles tinham que preparar comida também para comer junto. E uma dessas coisas, o que era? Era o pão. Só que eles estavam com pressa, porque eles iriam embora rápido. Então não dava tempo do pão fermentar. Por isso eles fizeram o pão ázimo, que é o pão sem fermento. Então pão sem fermento significa urgência, pressa, iminência. E eu acho que era assim que os contemporâneos de Jesus esperavam que ele implementasse esse reino, com pressa, com urgência, de um jeito dramático, visível. Só que Jesus vai falar, olha, acontece com o reino de Deus tal como acontece com o fermento escondido na massa.
Na Palestina da época de Jesus, funcionava mais ou menos assim o dia a dia das famílias. A mulher da casa preparava essa massa, né, do pão à noite, fazia uma bolinha, colocava num pote, punha um pano molhado e deixava aquilo fermentar a noite toda. No outro dia de manhã ela tirava e o pão tinha crescido, e aí eles assavam, né, e tomavam o café da manhã. Portanto, é como se Jesus falasse assim, olha, não adianta vocês terem pressa. Não adianta vocês esperarem uma mudança drástica, iminente. Por quê? Porque o reino, para ele acontecer, ele precisa operar de dentro para fora. De uma maneira imperceptível, de uma maneira subversiva. Gente, eu acredito piamente que o reino de Deus é um lugar de justiça, de bondade, de generosidade, onde a gente compartilha aquilo que a gente tem, sabe? Onde um ajuda o outro, onde ninguém passa necessidade. E aí tem gente que fala assim, pastor, você é meio de esquerda, né? Meio, sei lá, meio comunista, né? E assim, sabe por que eu não sou um comunista, né? É porque eu não acredito que na força do Estado, com a força do exército, das armas, a gente consegue fazer essa mudança. Ela tem que acontecer de dentro para fora. Aquilo que só pode ser transformado de dentro para fora, né? Se você tentar forçar essa mudança de fora para dentro, você vai distorcer a coisa. E aí vai virar o banho de sangue que a gente viu acontecer nos últimos séculos. Novo ciclo de corrupção. Mas eu creio que o reino de Deus, quando ele transforma a vida das pessoas de dentro para fora, ele gera uma mudança interna, que é o que a gente vê na Bíblia. Você lê lá Atos 2, né, e fala assim, todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. E vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. E alguém vai falar assim para mim, pastor, mas é uma utopia, os caras estavam achando que Jesus ia voltar rápido e tal, né? Cara, eu te pergunto, você não acha que Jesus vai voltar uma hora ou outra? E se ele não vier, daqui a pouco a gente vai para ele. É só uma questão de tempo. E aí quando a gente olha para a história da igreja, o que a gente percebe? Gente, onde o evangelho foi levado a sério, os sinais do reino voltaram a aparecer. E onde ele se acomodou, ele mudou para outro lugar. Tem um historiador chamado Andrew Walls. E ele faz uma observação bem interessante. Ele fala assim, todas as religiões mundiais, elas mantiveram de alguma forma o centro da religião no lugar que começou. Então, por exemplo, o islamismo, o centro do islamismo qual que é? É o mundo árabe. É onde é mais forte. Está em todo mundo, mas o mundo árabe é o grande centro do islamismo. O budismo, o grande centro do budismo qual que é? É a China, é o Tibete. O hinduísmo é a Índia. Agora, quando você olha para o cristianismo, ele vai mudando. Ele começou em Israel, aí ele foi para a Ásia Menor. Da Ásia Menor ele foi para o sul da Europa, para o norte da África. Depois ele sobe para a Europa, para os países germânicos, países eslavos, para a Grã-Bretanha, atinge toda a Europa. Depois ele muda para os Estados Unidos. E hoje, sabe qual que é o grande centro do cristianismo? América Latina, África e China. A China é o segundo maior país cristão do mundo. Uma igreja meio escondida, assim, meio, né? E aí, quando perguntado por que isso acontece, o Walls vai falar o seguinte, que quando o cristianismo se vê numa posição de poder e riqueza, por um longo período de tempo, essa mensagem radical do pecado, da graça, da cruz, ela começa a enfraquecer, a se calar, a se perder. E aí, quando isso acontece, o evangelho se transforma, olha só o que o Walls fala, numa religião conveniente e segura para pessoas respeitáveis. Uma religião conveniente e segura para pessoas respeitáveis. Mas não é isso que o evangelho é. E aí com o tempo ele fica estagnado. E aí ele vai se deslocar para outro lugar, para onde tem a gente com fome do reino de Deus. E gente, a história da igreja mostra que é isso que acontece. Século III, o imperador Juliano escreve uma carta para os seus oficiais. E ele fala assim,
Não é uma vergonha para nós que esses ímpios galileus cuidem não só dos pobres deles, mas dos nossos pobres também? Aí você vai olhar a igreja dos morávios, né, lá na Europa, e os caras constroem uma aldeia onde todo mundo é igual, onde eles tinham um ciclo de oração de 24 horas por dia, e esses caras mandam mais missionário para o mundo todo do que a igreja fez por séculos. Os Quakers, né, os Quakers lá dos Estados Unidos, eles libertaram seus escravos e pagaram indenização para eles décadas antes disso virar uma lei. E o Ivan Mawarire, né, que eu falei para vocês, foi um cara que liderou uma revolta que derrubou um ditador. Então, gente, estou encerrando, mas o que isso significa para a gente de um jeito prático? Se você é cristão, eu quero falar primeiro com quem é cristão. O reino de Deus não é a igreja. Ok? O reino de Deus não é a igreja. A gente não tem que trabalhar para transformar esse negócio aqui numa mega igreja. Não é isso que Deus quer da gente. A gente não tem que construir um império, né, da nossa fé. Templo gigante. Milhões de programações. Não é isso que Deus quer. Se vocês me verem falando alguma coisa, vocês me internam, tá bom? Eu devo estar surtado. Porque o nosso trabalho, qual é? O nosso trabalho é trabalhar para o bem comum da cidade. É lá fora que Deus quer abençoar. É construir espaços na cidade que sirvam de ninho. Igual fala a parábola do grão de mostarda. Onde as pessoas encontrem abrigo, onde elas encontrem refúgio, onde elas encontrem segurança. A gente cantou isso, né? Pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, eu encontrei os teus altares. Gente, qual é o altar de Deus hoje em dia? Não é isso aqui, ó. Isso aqui não é o altar de Deus. Deus mora no teu coração. Onde que as pessoas vão encontrar o altar? É convivendo com você. Então é lá fora que você vai levar essa palavra que vai ser ninho para as pessoas. Através do teu trabalho, você faz o reino acontecer. Gente, você que é professor, professora, a gente tem um monte aqui, né? Cada criança que você ajuda, que você ensina, que você tem paciência, que você acolhe, é o reino de Deus sendo implementado. Cada adulto que você faz isso é o reino de Deus sendo implementado. Você, sei lá, você é advogado, você que, sei lá, né? Você que é médico, enfermeiro, cada pessoa que você cuida, sabe? Que você, cara, é o reino de Deus. Você é Jesus para as pessoas. É através do teu corpo que o reino se manifesta. Então, quando você abraça alguém com amor, quando você olha para essa pessoa, sabe assim, de um jeito carinhoso, com santidade, você traz o reino de Deus para essa pessoa, você vira abrigo, você vira ninho. É lá fora que a gente tem que brilhar, não é aqui dentro. A gente faz isso com o CNPJ, né, da igreja. Por isso que a gente tem os dízimos, as ofertas. É o que ajuda a gente a, sei lá, fazer as ações que a gente faz, de ajudar pessoas, de, sei lá, de ter, sei lá, uma palestra, né, tipo de luto para quem está sofrendo, ajudar uma família que está precisando pagar uma conta. Mas você é CPF também, né? Lá fora. E sabe o que acontece? Agora tem um porém, se você é cristão. Se você começar a fazer isso, quem são as pessoas que Jesus atrai para o reino dele? Os pequenos, os quebrados, os maltrapilhos. É gente esquisita. Igual eu e você. E aí eu quero perguntar, você está disposto a conviver com essa galera? Está disposto a aceitar o diferente? Precisa estar disposto, porque a igreja é ninho, é para todo mundo. Agora, se você não é cristão, primeiro eu tenho que falar uma coisa. Eu fiquei pensando nisso. Gente, eu não posso falar em nome da igreja evangélica, de jeito nenhum. Mas eu queria pedir perdão. Perdão por esses projetos malucos que vocês veem, que parece mais coisa de César do que de Jesus de Nazaré. A gente tem que começar pedindo perdão. Porque eu faço parte da igreja evangélica. Não falo em nome dela, mas faço parte dela.
Então, perdão porque a gente ficou maluco. A gente esqueceu de ler a Bíblia, esqueceu de ler o Evangelho e a gente se perdeu em algum lugar. Então, perdoem a gente. Segundo lugar, embora a igreja não seja o reino de Deus, ela faz parte do reino de Deus. E esse lugar aqui, essas pessoas também são ninho, também são abrigo, também geram segurança, proteção. A igreja não é um museu de santos, né? Tem essa frase famosa. A igreja é um bando de maltrapilho que achou um lugar onde tem comida de graça. E se você quiser estar com a gente e chegar perto dessa mesa da graça que transborda, você é muito bem-vindo. E por fim, o que eu queria te dizer é que se essa palavra, né, isso que eu estou te falando, e isso que você ouviu hoje, de alguma forma, você sente que esse negócio está fermentando dentro do teu coração, igual fermento na massa, né, uma coisa viva que vai te movendo. Cara, não tenta segurar isso não. Deixa fermentar, sabe? Deixa acontecer e se permita ser transformado por essa palavra de graça. Eu quero concluir com a história do pastor Evan. Lembra que eu falei que quando ele estava na prisão, alguns homens discipularam ele de um jeito que ele não sabia como é que tinha acontecido? Depois que ele já tinha sido solto, né, ele começou a se perguntar o seguinte: quem foi que ensinou esses caras? Onde esses homens aprenderam o que eles aprenderam? E aí ele começou a trocar uma ideia com eles e foi conversando com um, com o outro. Sabe o que ele descobriu? O pastor Evan descobriu o seguinte: na primeira igreja que ele trabalhou, ele era pastor de jovens ainda, era uma igreja assim de porte médio. Tinha uma senhorinha na igreja, muito simples, que ela chegava nas pessoas e ela falava assim: você tem uma Bíblia que você não usa mais? Você pode me dar essa Bíblia? Porque eu vou levar lá no presídio onde eu ensino os homens. Gente, aquela mulher que ninguém dava nada para ela, entrava dentro do presídios e ela discipulou mais homens do que a igreja inteira dele tinha feito ao longo do tempo. E foram esses caras que fortaleceram Evan Mawarire, o homem que liderou o movimento, que tirou um ditador do poder. E talvez se não fosse essa mulher, essa senhora, talvez não teria ninguém lá para acompanhar ele, talvez ele não teria forças para poder encarar o que ele encarou. O reino de Deus acontece desse jeito. É onde não tem ninguém olhando. Com gente que a gente olha e fala: essa pessoa é muito fraca. É ali que ele acontece. E se você acha que você não tem nada para oferecer, se você acha que você é muito pequeno para poder fazer parte desse reino, eu queria te dizer o seguinte: o rei enxerga algo em você. O rei enxerga algo em você. Ninguém é pequeno demais para abençoar o reino de Deus. E você também pode fazer parte desse reino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.